Segundo Joana de Ângeles, no livro SOS Família, a família é o grupo de espíritos normalmente necessitados, desajustados, em compromisso inadiável para a reparação e que se reúnem no lar graças à reencarnação. Segundo Joana, essa visão reencarnacionista traz o entendimento que motiva as criaturas ao esforço pelo próprio progresso moral, através da renúncia, da boa vontade, da ajuda mútua, do perdão, da tolerância e muito mais. E diz mais, a família não é somente foco de lutas e problemas, mas também fonte geradora de felicidade, quando há entre todos os seus componentes a iluminação de princípios espirituais superiores. Você está assistindo o programa Jesus e Nós, e hoje teremos como convidada Vera Ribeiro, psicóloga, colaboradora do nosso canal, que vai conversar conosco sobre a questão do perdão e da reconciliação em família. Um temazinho bem pertinente, extremamente necessário para os nossos dias de hoje. Seja muito bem-vinda, Vera. É muito bom estar mais uma vez na sua companhia, nessa conversa saudável. Que bom poder, de alguma maneira, contribuir com temáticas tão relevantes para o nosso meio, para a nossa sociedade, para dentro do nosso lar, que é o grande desafio, né? A família é um grande desafio que temos na nossa caminhada terrena. Verdade. A família, como nos diz Joana, e a gente tem entendido isso através dos ensinamentos espíritas, é um laboratório de experiências, né? Nesse laboratório se alterna tanto a felicidade quanto a dor. E é nessa convivência diária que surgem as situações, problemas, atritos, mágoas, decepções, e, consequentemente, o perdão precisa ser exercitado em muitos momentos. Por que o perdão dentro da família costuma ser mais difícil e mais necessário, Vera? É uma boa interrogação, né? Por que será? A gente sabe que quanto mais estamos próximos um do outro, quanto mais há intimidade, mais há conflitos. É interessante a gente perceber isso, né, que faz parte. Então, quanto mais temos intimidade dentro do lar, ou mesmo socialmente, dos nossos amigos, mais pequenas falhas, às vezes, costumam ser grandes, trazer grandes consequências para a relação. Então, a família ela é um lugar em que mais profundamente podemos amar, mas também onde mais intensamente podemos ser feridos, porque há essa proximidade real, há maior poder de tocar, mas também de atingir. Na convivência familiar, nós aparecemos sem disfarces, né? Quando estamos no meio familiar, os nossos irmãos ali, pai, mãe, irmãos, nos percebem realmente como somos. E nessa intimidade que surge o orgulho, né? O orgulho, a impaciência, a tendência ao controle, a necessidade de reconhecimento. A proximidade prolongada, ela faz com que certas faltas pareçam normais. A aspereza vira estilo, a crítica constante passa por franqueza, a indiferença se disfarça de rotina. Então, essas situações, elas em alguns momentos perdem o controle e vão gerando esses conflitos. Mas a gente tem que entender que aí é o grande desafio que eu trago aqui, para a gente estar conversando, que o lar também é um lugar de reencontro entre espíritos, né? De provas recíprocas, de formação de caráter, de perdão, de reparação,
de prova e evolução moral, de aprendizado recíproco. Então, muitas relações difíceis, Dora, podem trazer compromissos espirituais antigos. E aí tem a oportunidade de repararmos, de aprendermos mutuamente. Então, a gente percebe que viver em família é participar da evolução uns dos outros. Então, o perdão é uma recusa a deixar o mal recebido continuar governando a vida psíquica e espiritual. Então, quanto mais estamos ali atrelados uns com os outros nessa intimidade, e que somos ali, não há farsas, somos realmente quem somos, se torna muitas vezes também difícil. E aí vem o orgulho. Nós queremos controlar o outro, o pensamento do outro. Mas há essa necessidade de entrarmos em harmonia, em equilíbrio, e é possível quando percebemos que é uma oportunidade que nos é dada de nos reunirmos ali, né? E cuidarmos uns dos outros. É interessante que se fala com relação à questão da família, porque a gente percebe hoje que a família está muito exposta, principalmente nas redes sociais, né? Muitas questões, assim, coisas que sempre aconteceram, só que agora que a gente está percebendo, porque está sendo falado, porque está sendo mostrado. E existem, assim, algumas situações muito graves que afastam as pessoas da família, os pais, os filhos, mesmo tendo esse sentimento maior de amor uns pelos outros, né? E situações em que, muitas vezes, alguém opta pelo distanciamento, sai de casa, sai da convivência, se afasta do grupo. E é possível, Vera, manter, amar alguém da família e ainda assim manter distância? Sim, pode soar estranho, mas sim, por quê? Porque precisamos compreender que existem relações que necessitam de um amadurecimento para que venha a existir essa harmonia. Então, sob a ótica espírita, é perfeitamente possível manter essa distância de parentes para preservar a saúde e a paz de todos, desde que, aí atenção, que esse distanciamento seja feito sem rancor, porque o verdadeiro amor não existe proximidade física, diária, quando ela é destrutiva. Então, algumas situações que a gente percebe, a distância pode evitar novos conflitos e permitir que ambos encontrem mais serenidade. Então, a gente entende isso, é preciso também não forçar, respeitar, para não gerar mais conflitos. Mas aí foi, entre parênteses, aquela atenção, desde que esse distanciamento seja feito sem rancor. Então, e aí eu vi, nas minhas pesquisas e leituras, achei bem interessante quando se diz assim: o Espiritismo diferencia muito amar de apegar-se ou submeter-se. E aí, esse submeter-se nesse sentido de nos submeter a, por exemplo, desrespeito, uma série de agressões que nós precisamos evitar. Então, às vezes, é necessário, mas eu tenho que trabalhar mesmo nessa distância, eu tenho que trabalhar em mim, para que, posteriormente, haja essa aproximação, reaproximação. E é interessante que haja também um afastamento até psíquico, né, Vera? Porque, às vezes, a pessoa foca demais no outro, pensa demais na vida do outro, nas situações do outro, e situações, lembra muito o passado, a agressividade que sofreu e tudo,
E se ela tiver a condição de ter esse afastamento psíquico, né, deixar quando o pensamento vier repudiar, pensar em outras coisas e tudo, de repente pode até ser que isso melhore, né? Sim, com certeza, porque ali você vai trabalhando, mesmo distante, você vai reconsiderando, buscar essas falhas do outro vão sendo ressignificadas. E esse distanciamento é uma ótima oportunidade para eu rever esses meus conceitos, essas minhas dificuldades de compreensão, de entendimento e até mesmo de empatia, porque somos falhos. Então, é um fato, somos falhos. E aqueles que dizem, eu perdoei, até esqueci o que a pessoa me fez, só não quero mais conviver com essa pessoa. Qual é a diferença aí entre perdoar e esquecer uma mágoa, principalmente familiar? E aí é um outro ponto que a gente precisa entender esse sentido de esquecer. Porque, literalmente falando de esquecer, nós não esquecemos, porque se tivermos um dano neurológico, é claro que vamos esquecer. Mas, se não temos, o que a gente pode é entender aquilo ali sob um novo olhar. Novamente, a questão da ressignificação. Então, essa diferença entre perdoar e esquecer uma mágoa familiar. A verdade do sofrimento não é apagada e nem a injustiça é transformada em algo irrelevante. Poxa, você me magoa, você me causa um grande mal e é injusta comigo. Essa injustiça, ela não vai ser esquecida e nem vai ser transformada em algo que, tudo bem, é impossível. Mas o que devemos é procurar impedir que a dor se converta em princípio permanente de organização da alma, que é geralmente o que acontece. Você fica parado, estagnado ali, naquele momento de... Você deixa a mágoa tomar conta de você. Você não busca enfraquecê-la. Você não busca trabalhar nela, você, pelo contrário, você fortalece isso. Então, eu fortaleço em mim em vez de enfraquecer. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Esquecer, a gente não esquece, mas a gente dá um novo sentido. A gente não se contamina, não deixa isso tomar conta de nós, né? Dessa organização da alma. Então, entendamos, é possível sim perdoar, é possível sim ressignificar o que nos afetou, o que nos magoou. Sim, é possível, mas precisamos dar essa abertura, né? Precisamos dar esse passo para essa transformação. Tem uma frase assim, que eu gosto, que eu acho que contempla tudo isso que nós acabamos de falar, quando diz que perdoar é lembrar sem sentir dor. Porque não é como você esquecer uma coisa que você viveu, a não ser que seja, como você bem falou, algum problema aí neurológico, sei lá, de repente, perda de memória, aí tudo bem. Mas, sei lá, se isso também não fica lá no inconsciente, né? Então, assim, lembrar sem sentir dor talvez seja uma dessas explicações aí para a gente entender mais ou menos o que seja o perdão em nossas vidas. Mas é como a gente até comentou agora há pouco, o tempo, muitas vezes, ele se encarrega de mudar nosso ponto de vista em relação às situações que nós vivenciamos no passado. E pode aí, de repente, surgir um desejo de reconciliação. E como é que a gente inicia uma reconciliação depois de anos de afastamento? Um bom questionamento, né? Primeiramente, a gente tem que trabalhar isso no nosso interior, né? Na nossa intimidade.
para podermos estar realmente disponíveis a dar abertura sincera de pacificar o coração. Então, eu tenho que silenciar as mágoas excessivas e pedir o equilíbrio espiritual. Antes desse contato, antes dessa tentativa, eu primeiro tenho que estar bem comigo mesmo, com essas mágoas excessivas, pedir o equilíbrio espiritual, né? A oração auxilia nessa mudança da vibração emocional e abre caminhos mais serenos. Mas, primeiramente, como eu disse, eu tenho que trabalhar isso em mim intimamente, para que não seja uma abertura falsa, para que não seja algo que seja frágil também, que depois venha a desmoronar novamente. Eu tenho que me fortalecer. Por isso que esse distanciamento, ele ajuda muito no amadurecimento também, no meu amadurecimento. Porque, como você bem colocou, se eu não me preparar para esse momento, pode acontecer do reencontro ressurgir tudo, né? A reconciliação começar por uma nova confusão. Lembrar tudo que passou para poder chegar a um consenso. Então, realmente, não tem como, a pessoa tem que se preparar, tem que realmente estar disposta, até mesmo a ouvir, né? Porque nesses momentos eu acredito que seja muito difícil para ambas as partes. Eu estou disposta, mas e o outro, né? Como é que está a situação do outro em relação a esse momento? Então, pode acontecer que o desejo seja só meu, o outro lado não esteja interessado, né? Como é que a gente lida, Vera, quando só um lado deseja a reconciliação? Eu devo fazer a minha parte, né? Eu não posso tentar controlar o tempo, a consciência ou decisão do outro. Cada espírito possui seu momento de amadurecimento. Então, assim como eu preciso desse amadurecimento, o outro também precisa. E aí eu necessito respeitar o livre-arbítrio. Então, essa paz que a gente quer não nasce apenas quando o outro aceita voltar, mas quando meu coração deixa de alimentar revolta e permanece aberto ao bem, sem exigir que tudo aconteça no meu tempo. Porque se trata de dois mundos ali. Eu posso ter trabalhado em mim, ter ressignificado as minhas dores, as minhas mágoas, mas o outro não. Então, eu não posso querer estar no controle da decisão do outro. Mas eu estou fazendo a minha parte, né? A decisão de estar aberta a esse outro. De repente, esse primeiro contato pode até ser uma preparação para um outro momento, né? Porque eu fico pensando assim, eu quero a reconciliação, o outro não quer. Mas, de acordo com a minha postura, pode ser que, passado aquele momento em que ele colocou a sua revolta, a sua raiva e tudo mais, ele pense como ela está diferente, né? Eu disse tudo aquilo, ou vivenciei tudo aquilo, e ela ficou, entendeu? E tudo mais. Então, é um passo a passo. Eu acredito que, a não ser que seja algo simples, mas situações muito complicadas, eu acho que um primeiro encontro, um primeiro momento, não define muito essa reconciliação, né? É um tempo aí que, como você bem falou, vai depender do tempo de cada um e como está o interno dessas pessoas. Mas, assim, Vera, o perdão, ele é considerado tanto pela espiritualidade como pela psicologia, se eu estiver errada, você me conserta, como um dos melhores remédios para a saúde emocional e física. Mas esse perdão, ele beneficia mais quem perdoa ou quem é perdoado? Ele beneficia profundamente ambos, mas costuma transformar primeiro aquele que perdoa.
E é interessante a gente perceber que o perdão ele não muda instantaneamente o que ocorreu, mas ele modifica a maneira como a dor passa a ocupar o coração. Então, é uma transformação que eu preciso dessa minha abertura, dessa decisão. E aí a gente vê, a gente escuta essa frase, essa afirmação. O primeiro a perdoar é o primeiro a libertar-se. Porque é como se você tivesse aprisionado quando você está ali, fechado, você está ali há anos e anos, às vezes, naquela estagnação de pensar que foi ofendido, que foi magoado. E então é uma prisão. Então, quando você toma essa decisão, você sente essa necessidade, você quer perdoar, você é o primeiro a se libertar. Mas para ambos é benéfico, tanto para quem perdoa, para quem, como também para quem é perdoado. Interessante que nessa questão do perdão, tem situações que começou lá atrás, né? Quando os filhos sequer eram nascidos. Houve um choque entre família, a partir dali aconteceu um bloqueio nas relações familiares. E aí a vida anda, essas pessoas fazem suas vidas, se tornam pais ou chegam os filhos, e chega um determinado momento em que eles são solicitados a ensinar aos filhos a lição do perdão. Mesmo vivenciando as situações do passado, onde o perdão não foi vivenciado. E como é que os pais podem ensinar perdão pelo exemplo? Tudo parte do exemplo, né? A educação dos nossos filhos. E a gente, muitas vezes, não tem essa atenção, esse cuidado. Então, com o perdão não seria diferente. A necessidade da criança, ela é muito observadora, ela percebe. Então, Joaquim Nascimento, ele criou uma página, é muito interessante, se vocês puderem pesquisar. Ele traz reflexões que envolvem a psicologia, a espiritualidade, a filosofia, a questão espírita. É muito interessante. E ele diz o seguinte: não adianta exaltar. Deixa eu um instantinho. Não adianta exaltar a serenidade e reagir com indiferença ao menor contratempo. Não adianta falar de amor e cultivar desprezo. Não adianta defender respeito e tratar os mais próximos com ironia ou desconsideração. O ambiente percebe a contradição e a alma também. Então, a criança, ela percebe. O jovem, ela percebe essa incoerência entre o que é dito, o que é ensinado e o que é praticado. O que é praticado. E muitas vezes a gente vive em situações embaraçosas, quando de repente eu digo, chega alguém na minha casa e eu digo para o meu filho: olhe, diga que eu não estou. O que é que você está fazendo? Você está dizendo que é feio mentir, mas você está dizendo para o seu filho dizer que não está. Então, essas incoerências dentro de casa, ela não ajuda nesse processo desse adulto que está aprendendo, que tem essa facilidade de perdoar. Então, a criança, ela aprende observando como os adultos lidam com os erros, com os conflitos, com as frustrações e as diferenças dentro de casa. Então, o exemplo é a chave, vamos dizer assim, é o ponto-chave para tudo. E a gente sabe que o lar, a família, é a alma, né? A escola da alma, a primeira escola da alma é a família. E o exemplo é a chave mestra para que você aprenda, para que você haja disciplina,
haja responsabilidade e tantas outras virtudes. Eu lembrei agora, Vera, você falando aí, eu pensando aqui, eu lembrei de situações bem familiares, né? Em que muitas vezes os irmãos brigam e os pais botam para se abraçar, para se beijar, para pedir desculpa, coisas dessa natureza, né? E às vezes eles, os pais, brigam e dormem brigados, passam dias sem se falar, e as crianças pensam que não estão sendo vistos, né? Estão sendo filmadas ali pela mente dos jovens, que desgraçado. Quando é comigo, eu tenho que abraçar, beijar, perdoar, esquecer, e acabou. E com eles, tem esse tempo de duração, né? Quer dizer, é um exemplo aí pesado. Muito pesado, e a gente via isso principalmente lá atrás, anos e anos atrás, eu via muito isso, e não se atentava às demais coisas, não se atentava realmente ao exemplo. E hoje a gente sabe que o exemplo é primordial Você nessa falar de educação. diálogo, né? Exatamente. Então, o que antes era visto, não havia muita atenção, é como você disse, tinha-se esse hábito dos irmãos brigarem, ali os pais obrigavam, na realidade obrigavam, sem dialogar, sem comunicar, se abraçarem. Ok. Foi útil? Naquela época, talvez sim. Mas hoje a gente é muito mais profundo, é muito mais complexo. Por isso que o exemplo é tão importante. Com certeza. E aí, quando fica difícil realizar esse processo, principalmente quando as situações geraram traumas ou mágoas profundas, a gente sabe aí, meu Deus, são tantas situações que as criaturas vivenciam muitas vezes portas adentro do seu lar, né? Como é que a gente pode buscar auxílio? A espiritualidade, ela pode auxiliar nesse processo de reconciliação familiar? Com certeza, ela atua nessa transformação íntima das pessoas envolvidas. Ela auxilia, mas temos que fazer a nossa parte. A espiritualidade, ela não substitui o diálogo, a responsabilidade emocional, a mudança de atitudes, o respeito aos limites e o tempo de amadurecimento. Então, a espiritualidade, ela está todo o tempo ali, atuando nessa transformação íntima desses conflitos, nestes conflitos. Mas nós temos que dar essa abertura. Nós temos que nos questionar o que queremos, né? Temos essa nossa responsabilidade. E eu lembro de Jesus, né? Faz por ti que eu te ajudarei. O primeiro passo é sempre nós que temos que dar. Em qualquer situação, sempre, sempre, principalmente aqueles que mais têm condições de fazer, né? Tudo isso tem que ser levado em conta. Chegamos ao momento da nossa mensagem. Vou colocar aqui a mensagem, vou ler a mensagem e depois eu gostaria que você comentasse um pouco sobre o conteúdo dela. A mensagem se intitula Seres Amados. É uma mensagem de Emmanuel, psicografada por Chico Xavier. E ela inicia citando João, quando diz: aquele que ama seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Os seres que amamos, com que enternecimento desejaríamos situá-los nos mais elevados planos do mundo? Se possível, obteríamos para cada um deles um nicho de santidade ou um título de herói. Entretanto, qual ocorre a nós mesmos, são eles seres humanos matriculados no educandário da vida. E nos círculos das experiências em que se debatem, como nos acontece, erram e acertam, avançam na estrada ou se interrompem para pensar, solicitando-nos apoio e compreensão. Assim como estamos em luta, a fim de sermos um dia o que devemos ser,
aprendamos a amá-los como são, na certeza de que precisam, tanto quanto nós, de auxílio e encorajamento para a necessária ascensão espiritual. Todos somos viajores do universo, com o encontro marcado numa só estação de destino, a perfeição, na imortalidade. A face disso, e levando em consideração que nos achamos individualmente em marcos diferentes da estrada, se queremos auxiliar aqueles a quem amamos e abençoá-los com nosso afeto, cultivemos à frente deles a coragem de compreender e a paciência de esperar. É uma mensagem muito reflexiva de Emmanuel, que nós trouxemos, e eu gostaria que você comentasse agora, finalizando o nosso programa. Pois é. É muito difícil, não é que é difícil, é porque ainda não pegamos o hábito de enxergarmos o outro, de nos vermos como falhos e o outro como falhos. E aí o que acontece que muitas vezes aquelas pessoas que admiramos, inclusive nosso pai, nossa mãe, nosso irmão, nossa irmã, colocamos no pedestal muitas vezes. E aí, qualquer sinal de falha, a gente se decepciona, a gente se frustra, e aí entra uma série de sentimentos que são despertados em nós. Nós queremos, nós exigimos que esse outro não fale, só que ele vai falhar. E precisamos compreender, precisamos entender, precisamos respeitar. E aí é o grande desafio dentro da família. Conseguir entender que estamos ali juntos, não ao acaso, mas para juntos evoluirmos, para juntos aprendermos a amar e a perdoar. Né? E a partir disso conseguirmos estender isso para as pessoas externas. Né? Mas parte dali, como eu disse anteriormente, a família é a primeira escola da alma. Daqui parte tudo, né? Quando reencarnamos. E essa necessidade de compreender nossas imperfeições, que é difícil. A gente está falando aqui de algo que é desafiante, porque a gente, na nossa rotina, nosso dia a dia, tem vários eventos que acontecem, que não está sob nosso controle. E aí vem as situações que nos desagradam, que nos machucam. Então, que possamos aprender, que possamos a considerar nós, como matriculados nessa escola, e que estamos aprendendo juntos. E queiramos aprender a perdoar. Queiramos, de fato, dar essa oportunidade ao outro, a mim mesmo. Porque também temos o auto-perdão. É interessante porque você comentou aí sobre a gente, muitas vezes, ter alguém, enaltecer alguém, se decepcionar com ele. Mas a gente lembra também que nos nossos núcleos familiares, nos nossos grupos, às vezes encarnam espíritos com muita dificuldade na reencarnação, né? Que são, assim, vistos muitas vezes dentro da família como a ovelha negra da família, pelas expressões de comportamento, de vivência e tudo mais, e que, normalmente, a gente, sabe, se pudesse ou transformar aquela pessoa de uma hora para outra num ser melhor, ou tirar da nossa vida, que é o que normalmente as famílias, às vezes, dizem, se eu pudesse, retirava da minha vida. E a gente não entende, Vera, que muitas vezes, e a doutrina espírita ela é muito clara com relação a isso, esses espíritos não estão ali por acaso.
ou estão ali para aprender conosco, numa oportunidade de acelerar o seu progresso, ou então estão ali porque nós devemos a eles. E às vezes a gente quer porque quer exigir do outro, quando a gente que deve. É bom a gente entender essas relações, né, para a gente melhor vivenciar essas situações portas adentro das nossas casas, da nossa família, né? Sim, é muito importante, porque nós não sabemos. Esse passado, ele existiu, mas ele de alguma, ele interfere nesse nosso presente, mas ele deve interferir no sentido positivo, favorável, no sentido de aprender, de melhorias, não de ficarmos aprisionados nele. Então, é muito interessante essa dinâmica das relações. Com certeza. Eu quero finalizar aqui com a fala da Joana, como nós começamos. Ela esclarece o seguinte: o grupamento familiar não é resultado casual de encontros apressados no mundo físico, havendo ocorrido nas esferas espirituais antes do nascimento orgânico, quando são desenhadas as programações entre os espíritos comprometidos, positiva ou negativamente, para os ajustamentos necessários ao progresso a que todos se encontram submetidos. Então, existe um planejamento reencarnatório. Não estamos ali por acaso, não é casual os nossos encontros. E aí a gente lembra Jesus aqui, quando ele dizia ver com olhos de ver. Que a gente veja com olhos de ver nosso grupamento familiar, para que a gente possa compreender as situações existentes lá e trabalhar pela reconciliação de seus membros através do perdão das ofensas, conforme nos ensinou Jesus. É um exercício pesado, sim, mas extremamente necessário e que a gente precisa fazer o quanto antes, né? Sim. Nós estamos concluindo aqui o programa Jesus e Nós, e eu quero passar para ver as considerações finais para a gente poder encerrar nosso programa. Eu gostaria de trazer algumas colocações, como eu disse, nas minhas pesquisas aqui, eu peguei alguns trechos que eu acho muito relevantes trazer para a gente pensar, né, sobre tudo que a gente falou até agora. Então, começando com Hamed, nos Prazeres da Alma sobre o perdão, é dito o seguinte: perdoar é, acima de tudo, a habilidade de compreender dificuldades. Compreender dificuldades. Jesus no Lar, que é uma obra psicografada por Francisco Cândido Xavier, ditada pelo espírito Neio Lúcio, diz o seguinte: o berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. A casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. A paz do mundo começa sob as telhas a que nos acolhemos. Se não aprendermos a viver em paz entre quatro paredes, como aguardar a harmonia das nações? Se não nos habituarmos a amar o irmão mais próximo, associado à nossa luta de cada dia, como respeitar o eterno Pai que nos parece distante? E aí, Joaquim Nascimento, no Expresso Existencial, ele fala o seguinte: quem não consegue viver minimamente o bem dentro da própria casa, corre o risco de transformar a virtude pública em encenação. Então, cuidemos do nosso lar, cuidemos da nossa família, sejamos parte ativa nesse compromisso de ajustes. Agradeço por a oportunidade de estar aqui. Obrigada. Um ótimo dia a todos e a todas.
Nós aqui agradecemos, Vera, a sua contribuição, muito boa colaboração. E se você gostou do conteúdo, a gente está sempre pedindo, curta o nosso canal, deixe o seu like lá. O YouTube precisa entender que a programação é importante. Quando você tem esses comportamentos, aí ele realmente entende que a programação é importante e distribui mais e mais. E esse é o nosso intento, divulgar essas informações, esses conhecimentos. Não temos nenhum intento lucrativo, não tem nada isso a ver com o nosso canal. Então, nós encerramos aqui a nossa programação Jesus e Nós, e se Deus quiser, na próxima segunda-feira, ainda estaremos trabalhando o tema família. Muita paz a todos.